Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio especial. Sou Cida Rezende, estou aqui na carreta do Agro Brasil. Ela leva informação pelo país inteiro, levando informação qualificada, levando conhecimento. E hoje ela está estacionada aqui no pátio do Ministério do Trabalho. E justamente o nosso assunto de hoje são os 30 anos do Grupo Especial Móvel de Fiscalização do Trabalho. O Grupo Especial de Fiscalização Móvel faz parte de uma política pública reconhecida internacionalmente. E para entender um pouco mais sobre essa importante política do Ministério do Trabalho e Emprego, saber dos desafios, dos avanços, nós convidamos o auditor fiscal do trabalho, Marcelo Campos. Ele é coordenador geral de fiscalização regional do Ministério do Trabalho. Marcelo, como surgiu essa política? Cida, o trabalho escravo sempre existiu na história brasileira, né? Até 1888, ele era legal, ou seja, os senhores de escravo poderiam ter escravos que a lei os protegia. O escravo era uma mercadoria, uma propriedade. Em 1888, com a Lei Áurea, ficou proibido ter escravos no Brasil. Mas, apesar disso, de 1888 até hoje, ainda existem pessoas sendo escravizadas no Brasil. Em 1995, por pressão da sociedade civil e também por condenações internacionais na Corte Interamericana de Direitos Humanos, o Brasil teve que criar uma política pública para combater o trabalho escravo contemporâneo. Então, lá no governo Fernando Henrique Cardoso, em 1995, cumprindo uma sentença internacional, o governo brasileiro criou essa política pública, tendo como um de seus instrumentos o Grupo Especial de Fiscalização Móvel, que é composto por auditores fiscais do Ministério do Trabalho, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Ministérios Públicos e sob a coordenação da Auditoria Fiscal do Trabalho. O Grupo Móvel, ele tem um trabalho de fiscalização, de orientação, como que funciona? O trabalho do Grupo Móvel é essencialmente de repressão, ou seja, nós saímos a campo, seja no meio rural ou no meio urbano, para atender denúncias que nos chegam de provável existência de trabalho análogo a de escravo. Então, esse grupo multi-institucional, ele é um grupo de repressão, é para verificar se naquele caso concreto há ou não a ocorrência do crime. Nesses 30 anos, quais foram os maiores avanços dessa política no Brasil? O principal avanço é essa criação de uma política pública com uma multi-institucionalidade, onde participam das equipes e das ações de fiscalização agentes de diversos ministérios, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, ministérios públicos, e Defensoria Pública da União e também representações da sociedade civil. Então, esse é um grande avanço. É raro ter uma política pública com essa característica. Mas mais do que isso, nós ao longo desses 30 anos temos conseguido grandes conquistas, como por exemplo, a definição de qual espaço do Poder Judiciário é competente para julgar o crime. Antes não havia, agora está definido, competência da Justiça Federal. A definição clara no Código Penal, no artigo 149 do Código Penal, do que é crime de trabalho análogo de escravo, que antes era genérico e impossibilitava a caracterização. Hoje tem uma definição concreta, havendo 4 hipóteses de trabalho análogo de escravo. A criação da lista suja. Todos os empregadores que são flagrados praticando trabalho escravo vão para essa lista suja do Ministério do Trabalho e ficam sem financiamentos públicos por 2 anos, né? A concessão do seguro-desemprego especial para o trabalhador resgatado do trabalho análogo de escravo. Enfim, são muitas conquistas ao longo dos 30 anos, né? Uma participação crescente das unidades regionais do Ministério do Trabalho, porque nós temos equipes nacionais, hoje
2004, mas também temos hoje mais de 20 equipes nas unidades regionais do Ministério do Trabalho. Então, é uma política de sucesso, reconhecida internacionalmente e com a participação desses múltiplos parceiros do governo e do Estado brasileiro. Marcelo, nós estamos aqui fornecendo informações para empreendedores que estão na cidade, mas principalmente que estão no campo. O trabalho de fiscalização que você menciona, há também um trabalho de distribuição de informação, há um trabalho de que esses empregadores tenham acesso às informações que devem ser adotadas para que não haja trabalho escravo no campo ou na cidade? Sim, claro. Veja bem, além dessa atividade repressora que é feita pelo Grupo Especial de Fiscalização Móvel, o Ministério do Trabalho se preocupa em levar informação aos empreendedores, né? Especialmente aos empreendedores rurais. E há, inclusive, projetos e políticas específicas no sentido da levar informações, aconselhamentos para os patrões no meio rural. Importante destacar que a legislação vigente no meio rural é da década de 70, né? E a CLT ainda mais antiga. Então, as obrigações e direitos, obrigações de empregadores, direitos e obrigações dos trabalhadores já são conhecidos de longa data, né? É importante que os empreendedores fiquem atentos, né? Porque receber uma fiscalização de trabalho escravo e ter uma caracterização é algo que vai impactar negativamente de uma maneira muito forte o empreendedor econômico. Então, o conselho que nós damos aqui é o seguinte: se você vai utilizar mão de obra no meio rural, especialmente em contratos de curta duração, nos chamados contratos de safra, com trabalhadores migrantes, tome cuidado para formalizar essa contratação. Os trabalhadores precisam sair dos seus locais de origem já registrados. É preciso que eles sejam alojados de maneira digna, seja dentro da fazenda ou nas cidades. É preciso que se lhes garanta equipamentos de proteção individual para trabalhar lá na roça, como botina, chapéu, protetor solar, enfim, garantir água na frente do trabalho para que os trabalhadores não tenham sede, garantir local decente para que eles possam sentar e almoçar, garantir instalações sanitárias para eles fazerem as suas necessidades nas frentes de trabalho. Garantindo esses direitos básicos, não vai haver caracterização de trabalho análogo de escravo. Agora, se esse básico do trabalho decente não for garantido, é muito provável que haja uma caracterização de trabalho escravo. E isso vai trazer sérias consequências para o empreendedor econômico. Então, a nossa mensagem aos empreendedores é: tome cuidado em garantir aos trabalhadores o básico, o essencial que a legislação trabalhista exige. Você mencionava que agora mesmo, a semana passada, houve resgate na produção de cacau e de café num estado brasileiro. Isso é um desafio da política ainda? A política é uma política que ela trabalha com repressão aos eventuais casos de trabalho análogo de escravo. O que eu posso garantir para você é que o número de denúncias sobre trabalho escravo contemporâneo crescem a cada ano. Né? É claro que crescem em razão das múltiplas possibilidades de denúncia e do fácil acesso hoje dos trabalhadores ou da sociedade para fazer as denúncias. Mas, de qualquer forma, mais denúncias têm chegado, o que demonstra uma necessidade do aprofundamento dessas ações de coerção e de repressão a esta forma inaceitável de exploração do trabalho humano. É uma curiosidade, por que se associa muito a questão do trabalho análogo à escravidão ao campo?
A sociedade brasileira, até algumas décadas, até meados do século anterior, do século XX, era uma sociedade baseada nas atividades rurais. Então, o grosso da população estava no campo e nas atividades rurais. Então, os casos de trabalho escravo contemporâneo, eles sempre foram mais presentes no meio rural, né? Tanto que no início da nossa política pública, há 30 anos atrás, a quase totalidade dos casos eram no meio rural. Hoje não, hoje nós temos uma grande também presença em atividades urbanas, né, como construção civil, restaurantes e outros, também no trabalho doméstico, né, é uma novidade, temos enfrentado muito esse tipo de exploração. Em atividades de exploração sexual, temos feito muitas libertações de vítimas, né, exploradas sexualmente. Então, hoje não há que se falar de uma exclusividade para as atividades rurais, né? O trabalho escravo ele pode ocorrer em qualquer atividade econômica, né? E é importante dizer que nenhuma atividade econômica, seja no meio rural ou urbano, está contaminada pela exploração do trabalho escravo, que às vezes utilizam muito esse argumento para vamos dizer assim, criar dificuldades para alguma atividade econômica, né? Não há contaminação de nenhuma atividade econômica com o trabalho escravo. Os casos são percentualmente insignificantes, né? Mas que no seu conjunto exigem a repressão, né? Então é importante ter isso em mente. A gente estava falando de informação, dos empregadores terem informação. Quais são os maiores desafios para o combate do trabalho análogo à escravidão no Brasil? O maior desafio é que empreendedores econômicos precisam ter uma cultura patronal que valorize o trabalho humano, né? E valorizar o trabalho humano, que é uma parte essencial do processo produtivo, significa cumprir a legislação laboral, significa garantir os direitos de quem está trabalhando, né? Então, a solução para o fortalecimento do mercado de trabalho brasileiro, mas também para o fortalecimento dos empreendimentos e sua inserção qualificada no mercado internacional, é importante garantir a quem trabalha os direitos básicos, né? Então, o grande desafio é esse, é mudar essa cultura patronal brasileira de que não é importante garantir os direitos laborais, né? Nós precisamos migrar e avançar para que a garantia dos direitos trabalhistas seja algo considerado pelos empreendedores como algo essencial para o seu negócio. Onde os empregadores do campo e da cidade podem obter informações sobre o trabalho realizado pelo Grupo de Fiscalização Móvel? Pode obter informações diretamente com as unidades regionais do Ministério do Trabalho, com as chefias de fiscalização, como nós estamos falando aqui do setor rural, nas gerências do trabalho, que tem capilaridade especialmente no interior, né, dos estados, e pode também buscar informações aqui no órgão central, na Secretaria de Inspeção do Trabalho. Marcelo, a gente podia ficar falando aqui vários programas sobre esse tema, mas infelizmente nosso tempo acabou e eu agradeço imensamente as suas explicações e a sua participação. Muito obrigada. Eu que agradeço. E você que nos acompanhou até aqui, o nosso muito obrigado pela audiência. E se você gostou desse conteúdo, compartilhe. E para ter mais informações sobre a fiscalização do trabalho análogo à escravidão, você pode acessar o site ou as redes sociais do Ministério do Trabalho e Emprego e do sistema CNA-Senar. Até a próxima!